Uma segunda coisa que decorre disso daqui é o seguinte: o Bolsonaro, a gente não deve confundir duas coisas. Ele é um homem violento, ele é, né, como pessoa, pela sua ideologia, pela sua história, um fascista, ele é. Agora, a pergunta é, nesse momento aqui, ele é um governo forte? Não. Primeiro porque ele foi eleito numa manobra para mascarar a falta de apoio popular. O fato dele ter chegado no governo é uma vitória da direita, importante. Mas não quer dizer que ele, porque chegou ao governo, tem um amplo apoio popular. Segundo, o Bolsonaro, ele não é um candidato que seria a escolha primordial da burguesia. Nós falamos isso daí várias vezes. Por isso a gente nota que há uma certa, embora haja um apoio geral, há uma saia justa, vamos dizer assim, entre o Bolsonaro e vários setores da burguesia. Né? Por exemplo, essa briga do Bolsonaro com a Folha. Os setores da burguesia, não é tanto que eles não apoiem o Bolsonaro, eles apoiam, a própria Folha apoia o Bolsonaro. É que eles não querem se comprometer com um governo que eles consideram que é um governo de alto risco. Eles sabem que o Bolsonaro tem uma missão. Se ele fracassar nessa missão, nós temos que lembrar que o Temer, que foi colocado lá antes dele, fracassou totalmente. Isso vai abrir uma crise. E se abrir uma crise, você vai precisar ter uma oposição. Se você não tiver oposição moderada, vamos dizer assim, ou seja, uma oposição ao Bolsonaro, que seja ela mesma bolsonarista e de direita, a oposição vai passar para a esquerda. Então, é por isso que vários setores não querem se comprometer com o Bolsonaro. Embora todos os setores da burguesia tenham apoiado o Bolsonaro. O mesmo movimento que levou ao golpe de Estado, que reuniu toda a burguesia, a Fiesp, as federações empresariais, os bancos, o capital estrangeiro, está agora nesse momento de trás do Bolsonaro. Isso daí, só que, ao invés de eles terem conseguido o que eles esperavam, que era um governo sólido, que unificasse integralmente a burguesia, sem rachadura, sem arestas, etc. e tal, eles têm um governo que unifica a burguesia, mas com uma série de complicações. Nós temos que levar isso em consideração. Outra coisa, o Bolsonaro, ele inspira uma tendência, né, de luta contra o governo muito maior do que inspiraria um governo mais bem elaborado, digamos assim, que fosse direitista, autoritário, tudo, porque se fosse outro governo ia mudar a política fundamentalmente, mas que não tivesse essa aparência, né, de cão de guarda, de cachorro louco que tem o Bolsonaro. Então a gente vê que já tem uma resistência, tem atos públicos, e isso apesar de toda a política da esquerda de evitar um enfrentamento com o Bolsonaro. Esses dois elementos, eles são muito importantes. Um terceiro elemento que nós temos que levar em consideração é o seguinte: o Bolsonaro herda o governo em um regime político que está em dissolução desde que começou o golpe. Então vai ser necessário, o Bolsonaro está fazendo várias declarações nesse sentido, completar uma reformulação total, uma mudança no regime político. Quer dizer, a construção de um novo regime político no país. Quer dizer, o que quer dizer regime político? O regime político é a forma de organização do Estado, né? As suas leis, as suas instituições, etc. e tal. Ele vai ter que reorganizar tudo isso daí, vai ter que criar um novo regime político. É uma tarefa complicada. E há muita divergência sobre isso daí, e há muita oposição popular às propostas da direita para o regime político, né? O pacto, porque todo regime político é um pacto entre as classes sociais,
seja voluntário, seja feito de maneira autoritária, mas é um pacto, que representou a Constituição de 1988, foi rompido com o golpe e não pode ser reestruturado, não pode colar os pedacinhos no mesmo lugar, ele vai ter que passar uma outra coisa. Isso também é um problema que está colocado, e infelizmente a esquerda não tem uma política para isso. A esquerda ao declarar que agora é só nas eleições de 2022, quer dizer, vocês já pensaram, né? 2022. Já não tem nenhuma palavra de ordem com relação ao poder político. A única palavra de ordem que se poderia ter seria fora Bolsonaro. Eles abandonaram essa ideia, são contra essa ideia, não querem ter essa palavra de ordem. E em relação ao regime político que está em dissolução, eles também não têm nenhuma palavra de ordem. O PT havia levantado adequadamente o problema da Constituinte. Na campanha eleitoral, o Haddad foi lá e cortou a questão da Constituinte na campanha eleitoral. Pode ser que ele volte, pode ser que o PT volte a levantar essa bandeira, mas é extremamente confuso, né, esse zigue-zague. Uma hora tira, outra hora põe, uma hora tira, outra hora põe. Mas a questão da Constituinte está mais do que nunca colocada como uma palavra de ordem diante da desagregação, da dissolução mais propriamente, do regime político.